Voltamos com Horizonte Debate e hoje falamos sobre reformas ou velhas e antigos pilares da educação. Tiago, professora Rubia, há pouco tempo eu descobri um jornalista de educação do New York Times, o Paul Tough, que esteve no Brasil há 2 anos. Ele escreveu um bom livro, na minha opinião, chamado Uma Questão de Caráter, mas é uma tradução equivocada, porque na verdade é How Children Succeed, como que as crianças se dão bem, se saem bem-sucedidas. Né? E ele trabalha 2 realidades nos Estados Unidos, que é a melhor, aí de novo a gente, naqueles índices, né? O americano gosta muito disso, sim, e a gente importa às vezes esses vícios, né? A melhor escola pública de Nova York e a melhor escola particular, a mais exclusiva das escolas particulares de Nova York. E ele chegou em realidades que podemos dizer, olhando Belo Horizonte como um sistema educacional, são muito próximas. Ele identificou que na Keep Infinity, que é essa escola pública em Nova York, muito boa, as crianças eram mais confiantes. Elas não tinham a estrutura e o acesso que a Riverdale, que era uma escola extremamente exclusiva em uma região abastada de Nova York. Essa escola era uma escola abastada de conteúdo. Então, os meninos saíam de lá com 100, 150 exercícios de física para poder fazer. Desses 150, 40 exercícios muito difíceis. Enquanto que esses alunos da escola pública eram mais confiantes. E ele quis, durante o livro, juntar como que seria possível as 2 coisas, conteúdo e confiança ao mesmo tempo. Como que é pensar uma escola que se constrói efetiva, eficaz e prazerosa para todos os agentes, para o professor, para o pai, para a criança, ou essa história é meio idílica, assim, é sonho demais? Bom, eu acho que a partir do momento que a família começar a participar mais da escola, nós vamos chegar nisso daí. Porque o que acontece hoje é que as famílias estão delegando para a escola a educação dos filhos. Sim. E não querem participar. Às vezes você chama um pai, você chama uma vez, 2, 3 vezes, não participam. E você necessita, eu costumo dizer que é um trabalho de equipe, família e escola, que temos o mesmo objetivo, que é o sucesso dessa criança, para que ela cresça, ela amadureça, ela adquira realmente autonomia, né, para poder estar preparada para a vida. Mas a maioria das vezes a família não quer participar. Eu costumo dizer para as famílias, se o seu filho perceber que você apoia a escola, que você acredita na escola que ele está, ele vai se desenvolver, ele vai respeitar o professor, ele vai respeitar esse processo. Aí quando você diz que os muros vão cair, talvez nesse momento, né, não tem que ter muro, tem que ter trabalho de equipe, família, escola, para que essa criança acredite na escola. Ou seja, a fala da família vai ser a mesma fala da escola. Tiago, qual é a minha surpresa de pensar que a escola pública de perto do meu bairro, não a que eu estudei, agora, em termos de construção de muros, ela está erguendo um muro que deve ter uns 4,5 metros, mais ou menos 5 metros, com cada bloco de tijolo desse tamanho. Que tristeza pensar a escola, que deveria ser um espaço integrado ao bairro, é de frente de uma igreja da Nossa Senhora do Rosário. Essa escola, até por proteção dos alunos ou de depredar o patrimônio de dentro da escola, a escola se torna uma prisão dentro de um espaço desse. Né? É difícil de fazer esse movimento. E eu acho que assim, vai muito na discussão de que tipo de escola a gente quer, o que nós esperamos de uma escola. Não é? E aí quando você coloca dessa maneira, e aí vai um pouco na direção da fala da Rúbia, que você tem aí a escola muitas vezes vista como uma entidade alheia, uma instituição alheia. Contra ali, a família, não a favor da família. Do bairro, né? Assim, não é integrada na sociedade. Nessa equação. A escola, então, particular, conteudista, que mesmo com o Enem dizendo que será uma prova mais crítica, diferente do vestibular antigo da UFMG, democratizando regionalmente o país, jovens de Vitória fazendo vestibular em Belo Horizonte e por aí vai, né? Na nossa época, talvez seja algo mais rígido ou coisa desse tipo, né? Se o vestibular que você tinha que fazer na Paraíba, você tinha que ir lá para poder fazer a prova, né? O Enem como uma prova mais crítica e menos conteudista. E jovens do ensino médio, dados da apuração do programa e do INEP, de que
de cada 100 alunos do ensino médio na escola pública, 53 terminam o ensino médio. Que tipo de situação que é essa? Jovens abastados de tecnologia, de nutrição, de afeto, de recurso financeiro, em escolas onde eles ficam de 7 ao meio-dia e de 1 às 5 da tarde, sendo depositários de conteúdo, e na escola pública não se conseguindo fechar o ciclo. Como que é pensar essa equação? Que tipo de futuro para o Brasil estamos construindo a partir desse sistema? É quando você pensa principalmente o ensino médio como a última etapa, né, da educação básica, e ainda com esse viés de ter essa preocupação de entrada no ensino superior, né, talvez seja aí dos segmentos da educação básica, né, talvez a cobrança em cima desses alunos costuma, né, cair de uma maneira mais forte. E isso daí, assim, você tem tanto, igual eu falei, a cobrança pela entrada no mercado de trabalho ou passar num vestibular, você tem todo um peso de uma trajetória anterior em que esse aluno, muitas vezes na rede pública, teve uma série de outros fatores dentro da escola que desincentivaram essa continuidade. E isso a gente tem pesquisas na área de educação que mostram de uma maneira muito clara que o peso muito grande da trajetória do aluno, da inserção social, do meio social de onde ele vem, dentro desse desempenho. Então, assim, isso pesa muito. No caso da escola particular, como você falou, tem um outro tipo de peso, outro tipo de cobrança também. Essa ênfase nos conteúdos mais rígidos, essa ênfase, a necessidade de um sucesso maior, por exemplo, né, num vestibular, é um outro tipo de cobrança também. Eu acho que vai muito por esse lado. É um segmento em que as cobranças caem ali com os dilemas da juventude, todas essas questões. Mas em ambos os casos, tanto na escola pública quanto na particular, nós percebemos que hoje não existe mais, os valores estão invertidos, né? Então não existe mais aquela questão do limite, né? Os jovens, eles estão desmotivados, é a geração digital, né? Você percebe que hoje um celular tem chama mais atenção do que uma aula, por exemplo, né? Eles querem estar só mexendo em celular. O que acontece? Não existe mais essa interação. Mas como eu vou ser provocador. Em um recente Roda Viva da TV Cultura, um ídolo intelectual, Leandro Carnal, vai dizer que, na opinião dele, os jovens estão lendo mais do que se não tivessem acesso ao tablet, ao celular. Eles estão lendo mais. Tá, pode ser. Estão aniquilando o predicativo. Ok. Mas se lá no século XIX ainda valia o vossa mercê, o você virou VC. E por aí vai. Talvez daqui a pouco a gente vai se dirigir a uma pessoa, né? Você vai fazer assim, as pessoas não vai precisar dizer nada, né? Agora, como que avançar esse discurso? Porque muitas vezes a gente vai pensar assim, tá, a escola tem sido delegada de uma responsabilidade que é da família. Os meninos estão hiperconectados, então eles não estão muito preocupados com Iracema, não estão muito preocupados com a Tieta do Agreste, estão preocupados com o que eles estão vivendo ali. Hoje, no momento, é momentâneo. Se esses desafios estão postos, como intervir? Bom, eu acredito que nós estamos precisando capacitar melhor os nossos professores. Isso é espinhoso, hein? Eu sei que mas ele precisa de ter... O Thiago ainda faz um sorriso bem espinhoso. Nós estivemos discutindo isso antes do programa começar, que realmente é preciso uma maior capacitação. Hoje você vê que é tudo globalizado. Então, às vezes você chega na escola, o aluno já, como você disse, ele lê realmente, mas ele já se informou de toda a aula que vai ser dada. Então, essa capacitação é no sentido de aulas mais motivadoras, né, mais na prática, questões assim que eu vá fazer com que esse aluno realmente ele interaja com a aula. Rubem, ele gosta de provocar, né? Eu posso... Muito. Claro, Thiago. Porque se sentiu provocado também. Assim, e enquanto você fazia a pergunta e fazia as observações, eu ficava pensando até que ponto seria incompatível toda essa linguagem nova dos jovens, essa nova reinvenção da língua com essa questão de uma educação leituras mais formais, mais eruditas, mais cultas, mais eruditas, né? E aí é o que eu penso um pouco também, assim,
quando você pensa uma série de programas e políticas que tem de inserção de atividades culturais dentro da escola, e quando eu falo atividades culturais, muito mais valorizando também essa cultura que os próprios jovens trazem dentro da escola, seja por meio de composição de raps, de funk, né? E isso daí tem uma resposta, quando bem trabalhado, muito positiva em termos de resultado. E aí talvez entra um pouco o que a Rúbia falou, de um despreparo dos professores no sentido de ter... De aceitar isso, nesse sentido, de toda essa aceitar novidade. isso. Ao mesmo tempo que os jovens têm uma abertura muito grande hoje em dia para uma quantidade infinita de informação, essa capacidade talvez do professor conseguir direcionar Exatamente. essa infinidade de informações para aquilo que seria a função da escola, fica defasada. E aí entra uma outra discussão. É nesse sentido. Talvez, assim. né? Vamos estender nisso no terceiro bloco. Professor, você está entre professores. Então fique à vontade, inclusive com as críticas. Vamos para um breve intervalo. Até daqui a pouco.